Capítulo 18. Olho de Lua. Olho de Lua é uma vila pequena, mas fortificada na fronteira entre os 6 ducados e o Reino da Montanha. É uma vila de abastecimento e ponto tradicional de parada para as caravanas comerciais que usam o caminho de Celica até o passo do Vale Largo e as terras além do Reino da Montanha. Foi a partir do Olho de Lua que o príncipe Cavalaria negociou seu último grande tratado com o príncipe Rusk do Reino da Montanha. Na sequência da finalização desse tratado, veio a descoberta de que Cavalaria fora o pai de um filho ilegítimo, concebido com uma mulher dessa área já com cerca de 6 anos de idade. O príncipe herdeiro Cavalaria concluiu as suas negociações e imediatamente partiu para a Torre do Cervo, onde pediu à sua rainha, pai e súditos as mais profundas desculpas por aquela falha de sua juventude, e abdicou do trono, a fim de evitar criar a mínima confusão quanto à linha de sucessão. Emaranhado manteve a palavra. De dia eu caminhava flanqueado por guardas, de mãos amarradas atrás das costas. Era colocado numa tenda durante a noite e as mãos eram desamarradas para que eu pudesse me alimentar. Ninguém era desnecessariamente cruel comigo. Não sei se Emaranhado ordenara que eu fosse rigorosamente deixado em paz, se já se teriam espalhado tantas histórias sobre o bastardo manhoso e envenenador para que ninguém ousasse me incomodar. De qualquer modo, a minha viagem até Olho de Lua não foi mais desagradável do que era inevitável. Dado o mau tempo e as provisões militares, eu estava isolado dos peregrinos e, portanto, nada sabia de como estavam Panela, Esporana e os outros. Os meus guardas não conversavam uns com os outros na minha presença, de modo que eu nem sequer me restava o falatório do acampamento para ficar sabendo dos boatos. Não me atrevia a perguntar nada a nenhum deles. Bastava-me pensar em Esporana e no que haviam lhe feito para me deixar enjoado. Perguntei-me se alguém se apiedaria dela o suficiente para lhe endireitar e enfaixar os dedos. Ninguém. Fiquei pensado. Perguntei-me se alguém se apiedaria dela o suficiente para lhe endireitar e enfaixar os dedos. Fiquei pensando se Emaranhado permitiria. A frequência com que eu pensava em Panela e nos filhos dos peregrinos me surpreendia. Eu tinha olhos de noite, na segunda noite passada sob a custódia de Emaranhado, após uma apressada refeição de pão e queijo, fui deixado sozinho num canto da tenda que abrigava também 6 homens de armas. Tinha os pulsos e tornozelos bem atados, mas não cruelmente apertados, e jogaram um cobertor sobre mim. Os meus guardas logo ficaram absortos num jogo de dados junto da vela que iluminava a tenda. Era uma tenda de couro bom de cabra, e eles haviam coberto o chão com galhos de cedro para o seu próprio conforto, de modo que eu não sofria muito com o frio. Estava com dores e cansado, e a comida que tinha na barriga me deixara sonolento. Mas lutei para me manter acordado. Sondei na direção de Olho de Noite, quase com medo do que poderia encontrar. Tive apenas os mais leves vestígios da sua presença na minha mente, desde que lhe perdira para dormir. Agora eu procurei e dei um salto ao senti-lo bastante próximo. Revelou-se como quem atravessa uma cortina e pareceu se divertir com o meu choque. Há quanto tempo consegue fazer isso? Algum. Tenho pensado no que o Homem-Urso nos disse. E enquanto estivemos afastados, compreendi que eu tinha uma vida própria. Descobri um lugar só meu na minha mente. Detectei uma hesitação nos seus pensamentos, como se ele esperasse que eu o censurasse, porém, em vez disso, abracei-o, envolvendo-o no calor que sentia por ele. Temi que você morresse. Tenho o mesmo medo por você agora. Quase com humildade, acrescentou. Mas sobrevivi, e agora pelo menos um de nós está livre para salvar o outro. Estou contente por você estar em segurança, mas receio que haja pouco que possa fazer por mim. E se o virem, não descansarão até que o matem. Então não me verão, prometeu ele com presteza. Naquela noite, levou-me para caçar com ele. No dia seguinte, precisei de toda a minha concentração para permanecer de pé e me mexer. Uma tempestade rebentou. Tentamos adotar um ritmo militar, apesar dos caminhos cobertos de neve que seguíamos e dos ventos levantes que nos esbofeteavam constantemente com ameaças de neve. À medida que nos afastávamos do rio e subíamos pelos contrafortes das montanhas, as árvores e a vegetação rasteira foram se tornando mais densas. Ouvíamos o vento nas árvores acima de nós, mas o sentíamos cada vez menos. Quanto mais subíamos, mais seco e severo se tornava o frio durante a noite. A comida que me era dada era suficiente para me manter em pé e vivo, mas pouco mais.
Emaranhado encabeçava sua procissão, seguido pela guarda montada. Eu caminhava atrás, no meio dos meus guardas. Atrás de nós seguiam os peregrinos, flanqueados por soldados regulares. Atrás de todo o resto vinha a coluna de suprimentos. Ao fim de cada dia de marcha, eu era confinado a uma tenda rapidamente montada, alimentada e depois ignorada até chegar a hora de levantar no dia seguinte. As minhas conversas estavam limitadas a aceitar as refeições e a partilha noturna de pensamentos com olhos de noite. A caça deste lado do rio era abundante, quando comparada com o lugar de onde viéramos. Ele encontrava a caça quase sem esforço e ia avançando no restabelecimento das suas antigas forças. Não tinha nenhuma dificuldade em conseguir nos acompanhar e ao mesmo tempo arranjar tempo para caçar. Olhos de noite acabara de rasgar as entranhas de um coelho na minha quarta noite como prisioneiro, quando ergueu subitamente a cabeça e farejou o vento. O que é? Caçadores. Perseguidores. Abanou a carne e ficou em pé. Estava na encosta de uma colina acima do acampamento de emaranhado, deslocando-se na sua direção, deslizando de árvore em árvore. Viam-se duas dúzias de silhuetas sombrias. Uma dúzia trazia arcos. Enquanto a luz de noite observava, duas agacharam-se ao abrigo de um denso matagal. Após alguns momentos, o seu focinho aguçado detectou o odor de fumaça. Uma minúscula fogueira surgiu como um brilho apagado a seus pés. Fizeram sinal aos outros que se espalharam silenciosos como sombras. Arqueiros procuraram posições estratégicas enquanto os outros deslizaram na direção do acampamento, lá embaixo. Alguns se dirigiram ao local onde os animais estavam presos. Com os meus próprios ouvidos, ouvi passos furtivos fora da tenda onde me encontrava amarrado. Não pararam. Olhos de noite senti o fedor do peixe queimado. Um instante depois, duas flechas em chamas cruzaram voando à noite. Atingiram a tenda de emaranhado. Uma grande gritaria ergueu-se no momento. Enquanto os soldados sonolentos saíam das tendas aos tropeções e se dirigiam para o incêndio, os arqueiros nas encostas da colina faziam chover flechas sobre eles. Emaranhado saiu da tenda em chamas aos tropeções, enrolando os cobertores em volta de si enquanto se movia e berrava ordens. Eles querem o bastardo, idiotas! Guardem-no a qualquer custo! Então, uma flecha passou por ele, deslizando pelo solo gelado. Ele soltou um grito e jogou seu abrigo de uma carroça de provisões. Um segundo mais tarde, duas flechas se cravaram nela com um baque. Os homens da minha tenda haviam se levantado de um salto assim que o tumulto teve início. Eu os tinha basicamente ignorado, preferindo o ponto de vista de olho de noite sobre o que estava acontecendo, mas quando o sargento entrou de rompante na tenda, sua primeira ordem foi: Arrastem-no lá fora, antes que incendiem a tenda. Mantenham-no abaixado. Se vierem buscá-lo, cortem a sua garganta. As ordens do sargento foram seguidas muito literalmente. Um homem ajoelhou-se atrás de mim com a faca encostada na minha garganta. Outros 6 nos rodearam. A toda a nossa volta na escuridão, outros homens corriam e gritavam. Houve um segundo alarido quando outra tenda entrou em chamas, juntando-se a de emaranhado, a qual agora ardia alegremente, iluminava bem a extremidade do acampamento em que se encontrava. Na primeira vez que tentei erguer a cabeça para ver o que estava acontecendo, o jovem soldado que estava atrás de mim voltou a bater energicamente no meu rosto contra o chão. Voltou a bater energicamente o meu rosto contra o chão gelado. Resignei-me ao gelo e ao cascalho e preferi olhar pelos olhos do lobo. Se a guarda de emaranhado não tivesse estado tão concentrada em me manter preso e em proteger emaranhado, poderia ter percebido que nenhum de nós era o alvo daquele ataque. Enquanto flechas voavam em volta de emaranhado e da sua tenda em chamas, na ponta escura do acampamento, os invasores silenciosos estavam libertando contrabandistas, peregrinos e pôneis. Olhos de noite me mostrara que o arqueiro que incendiara a tenda de emaranhado ostentava os traços grampo tão claramente quanto Nico. Os contrabandistas tinham vindo buscar os seus. Os cativos escaparam do acampamento como farinha de uma saca cheia de buracos, enquanto os homens de emaranhado protegiam a ele e a mim. A avaliação que o emaranhado fizera dos seus homens fora correta, mais de um homem de armas esperou que aquele ataque terminasse à sombra de uma carroça ou de uma tenda. Não duvidava de que lutariam bem se fossem pessoalmente atacados, mas nenhum ousou liderar uma sortida contra os arqueiros da colina. Suspeitei nesse momento de que o capitão Marco não fora o único homem a ter um acordo com os contrabandistas. Os disparos que fizeram em resposta foram ineficazes, visto que as tendas em chamas no acampamento haviam arruinado a sua visão noturna, enquanto o fogo transformava os arqueiros que se
levantavam para responder aos disparos dos contrabandistas em silhuetas e alvos. Tudo acabou com uma rapidez notável. Os arqueiros na colina continuaram a disparar flechas contra nós enquanto os outros fugiam, e esse fogo manteve a atenção dos homens de Emaranhado. Quando a chuva de projéteis parou de súbito, Emaranhado fugiu imediatamente pelo seu sargento, exigindo saber se eu escapara. O sargento lançou um olhar de aviso aos seus homens, então gritou em resposta que tinham conseguido mantê-los afastados de mim. O resto daquela noite foi uma miséria. Passei uma boa parte dela de rosto para baixo contra a neve, enquanto um emaranhado meio vestido bufava e batia violentamente com os pés no chão à minha volta. O incêndio da sua tenda consumira a maior parte das suas provisões pessoais. Quando a fuga dos peregrinos e contrabandistas foi descoberta, isso pareceu tomar uma importância secundária diante do fato de ninguém mais no acampamento ter roupa de um tamanho que servisse a emaranhado. Mais 3 tendas haviam sido incendiadas. O cavalo de Emaranhado fora levado com os pôneis dos contrabandistas. Apesar de todos os berros que Emaranhado soltou, prometendo terríveis vinganças, não fez qualquer esforço para organizar uma perseguição. Em vez disso, ele se contentou em me chutar várias vezes. Já era quase alvorada quando ele se lembrou de perguntar se a menestrel também havia sido levada. Havia. E isso declarou provável que eu fora o verdadeiro alvo do ataque. Triplicou a guarda à minha volta durante o resto dessa noite e ao longo dos 2 dias seguintes de viagem até Olho de Lua. Sem surpresa, não vimos mais sinal dos nossos atacantes. Obtiveram tudo o que desejavam e desapareceram das colinas. Eu não tinha qualquer dúvida de que Nico também possuía esconderijos deste lado do rio. Não conseguia sentir nenhuma simpatia pelo homem que me vendera, mas confessei a mim mesmo uma admiração relutante por ele ter levado consigo os peregrinos quando fugiu. Esporana talvez pudesse fazer disso uma canção. Olho de Lua parecia uma pequena vila escondida numa dobra dos contrafortes das montanhas. Havia poucas fazendas ao redor, e as ruas de paralelepípedos começavam abruptamente logo depois da paliçada de madeira que cercava a vila. Uma sentinela nos dirigiu uma interrogação formal de uma torre que se erguia acima da paliçada. Foi só depois de entrarmos que percebi a cidadezinha agitada que era aquela povoação. Eu sabia pelas aulas com Pernacarriço que Olho de Lua foi um posto militar avançado com importância para os 6 ducados, antes de se transformar em local de parada para as caravanas que se dirigiam para o outro lado das montanhas. Agora, mercadores de âmbar, peles e marfim esculpido atravessavam regularmente Olho de Lua e enriqueciam a sua passagem. Pelo menos assim fora nos anos desde que o meu pai obtivera sucesso em negociar um trabalho de livre trânsito com o Reino da Montanha. As novas hostilidades de Majestoso haviam alterado tudo. Olho de Lua revertera a posição de domínio militar que fora nos tempos do meu avô. Os soldados que andavam pelas ruas usavam o dourado e marrom de Majestoso em vez do azul de servo, mas soldados eram soldados. Os mercadores tinham um ar desconfiado e fatigado de homens que eram ricos apenas nas cédulas do seu soberano e que se perguntavam quão amortizáveis elas se revelariam a longo prazo. A nossa precisão atraiu a atenção dos habitantes, mas o que nos mostraram foi uma curiosidade furtiva. Perguntei-me quando havia tornado azar ter muita curiosidade sobre os assuntos do rei. Apesar do meu cansaço, observei a vila com interesse. Fora para ali que o meu avô me trouxera para me abandonar ao cuidado de Veracidade, e onde Veracidade me entregara Bronco. Sempre me perguntei se a gente da minha mãe vivera perto de Olho de Lua, ou se teríamos viajado para longe em busca do meu pai. Contudo, procurei em vão qualquer ponto de referência ou sinal que despertasse em mim alguma recordação da infância perdida. Olho de Lua parecia ao mesmo tempo tão estranho e tão familiar como qualquer vila que eu já visitara. A vila estava repleta de soldados. Havia tendas e puxados encostados a todas as paredes. Parecia que a população aumentara bastante havia pouco tempo. Acabamos chegando a um pátio que os animais da coluna de suprimentos reconheceram como um lar. Fomos alinhados e então dispensados com precisão militar. Os meus guardas me levaram para um edifício atarracado de madeira. Era desprovido de janelas e sinistro. Lá dentro havia uma única sala, onde um velho se sentava num banco baixo junto a uma grande lareira onde ardia um fogo agradável.
Menos agradáveis eram as 3 portas com as pequenas janelas barradas que davam para essa sala. Foi empurrada para uma delas. As cordas que me prendiam foram cortadas de pronto, e então fui deixado só. No tocante às prisões, aquela era a mais agradável em que eu estivera. Apanhei-me com aquele pensamento e arreganhei os dentes em algo que não era bem um sorriso. Havia uma armação de cama presa por cordas, com um saco de palha em cima, servindo de colchão. Havia um penico no canto. Entrava alguma luz pela janela na porta e também algum calor. Não muito de uma coisa nem de outra, mas mesmo assim fazia muito mais calor do que lá fora. Não possuía a severidade de uma prisão séria. Decidi que se tratava de uma zona de contenção para soldados bêbados ou perturbadores. Parecia estranho tirar o manto e as luvas e colocá-los de lado. Sentei-me na beira da cama e esperei. A única coisa digna de nota que aconteceu nessa noite foi que a refeição incluía carne, pão e até uma caneca de cerveja. O velho abriu a porta para me entregar a bandeja. Quando voltou para recolhê-la, deixou-me 2 cobertores. Agradeci-lhe. Ele pareceu sobressaltado. Depois me chocou ao observar. Você tem a voz e os olhos do seu pai. Então fechou a porta na minha cara, um tanto apressado. Ninguém mais falou comigo, e a única conversa que ouvi foram as pregas e gracejos de um jogo de dados. Pelas vozes, deduzi que havia 3 homens mais novos na antecâmara além do velho carcereiro. Quando a noite chegou, trocaram os dados para uma conversa em voz baixa. Pouco consegui distinguir do que foi dito em meio à estridência do vento lá fora. Levantei-me sem ruído da cama e fui como um fantasma até a porta. Quando eu espreitei pela sua janela barrada, vi nada menos do que 3 sentinelas de serviço. O velho estava dormindo na sua cama no canto, mas os 3 que vestiam o dourado e marrom de majestoso levavam os seus deveres a sério. Era um rapaz imberbe, que provavelmente não passava dos 14 anos. Os outros 2 moviam-se como soldados. Um tinha um rosto com mais cicatrizes do que o meu. Decidi que era um arruaceiro. O outro tinha uma barba bem aparada e era evidente que estava no comando dos outros 2. Todos estavam acordados, ainda que não propriamente alertas. O arruaceiro estava importunando o garoto com alguma coisa. Ele mostrava uma expressão carrancuda. Aqueles 2, pelo menos, não se davam bem. Quando parou de incomodar o garoto, o arruaceiro passou a reclamar sem cessar sobre o olho de lua. A bebida era ruim, havia poucas mulheres e as que haviam eram tão frias como o próprio inverno. Ele gostaria que o rei os liberasse para caírem sobre os bárbaros gatunos da rameira da montanha. Sabia que podiam abrir caminho até Jump e tomar a cidade arbórea em questão de dias, onde estava sentido em esperar, e continuou arrengando sem parar. Os outros acenavam com as cabeças, como se aquela fosse uma litânia que conheciam bem. Afastei-me em silêncio da janela e regressei à cama para pensar. Bela jaula. Pelo menos me alimentam bem. Não tão bem quanto eu me alimento. Você precisa de sangue quente na carne. Vai fugir logo? Assim que conseguir imaginar como. Passei algum tempo explorando cuidadosamente os limites da minha cela, paredes e assoalhos de tábuas acinzeladas, velhas e duras como ferro para os meus dedos, um teto de tábuas bem juntas que quase nem conseguia roçar com as pontas dos dedos, e a porta de madeira com a janela coberta com barras. Se ia sair, teria de ser pela porta. Voltei à janela. Posso beber um pouco d'água? Chamei em voz baixa. O jovem sobressaltou-se bastante e o arruaceiro riu dele. O terceiro guarda olhou para mim e então foi tirar, em silêncio, uma concha de água do barril que havia no canto. Trouxe-a até a janela e passou apenas a taça por entre as barras. Deixou-me beber por ela. Então a retirou e se afastou. Quanto tempo eles vão me manter aqui? Gritei-lhe. Até estar morto, disse o arruaceiro com confiança. Não devemos falar com ele, lembrou o rapaz. E, calem-se, ordenou o sargento. A ordem me incluía. Fiquei à porta observando-os, agarrado às barras. Isso deixava o garoto nervoso, mas o arruaceiro me olhava com atenção ávida de um tubarão movendo-se em círculos. Seria preciso muito pouca isca para levar aquele a me bater. Perguntei-me se isso seria útil. Estava muito cansado de apanhar, mas parecia ser a única coisa que eu fazia bem nos últimos tempos. Decidi pressionar um pouco para ver o que acontecia. Por que vocês não devem falar comigo? Perguntei com curiosidade. Os guardas trocaram olhares. Afaste-se da janela e cale-se, ordenou meu sargento. Só fiz uma pergunta, objetei, então brando.
O que pode haver de errado em falar comigo? O sargento levantou-se e eu recuei de imediato, obediente. Estou aqui trancado e vocês são 3. Estou entediado, nada mais. Não podem ao menos me dizer o que sabem sobre o que me vai acontecer? Farão com Farão com você o que devia ter feito da primeira vez que o mataram. Enforcado acima da água, cortado em pedaços e queimado, bastardo, disse meu arruaceiro. O sargento virou-se para ele. Cale-se. Ele está provocando, idiota. Ninguém diga mais uma palavra para ele. Nenhuma. É assim que um manhoso os coloca sob seu poder, atraindo vocês para conversas. Foi assim que ele matou o Dardo e o seu destacamento. O sargento me lançou um olhar selvagem, então o virou também para os seus homens. Regressaram aos seus postos. O arruaceiro me deu um sorriso escarnecedor. Não sei o que disseram vocês sobre mim, mas não é verdade, eu disse. Ninguém respondeu. Olhem, não sou diferente de vocês. Se tivesse algum grande poder mágico, acho que eu estaria trancafiado assim. Não. Sou só um bode expiratório e nada mais. Todos vocês sabem como se faz. Se alguma coisa dá errado, alguém tem que receber a culpa. E foi eu quem aterrissei na merda. Bem, olhem para mim e pensem nas histórias que ouviram. Eu conheci Dardo quando ele estava com o majestoso em Torre do Cervo. Pareço com um homem capaz de derrubar Dardo. Eu continuei naquilo durante a maior parte do turno deles. Não pensava mesmo que seria capaz de convencê-los de que era um homem inocente, mas podia convencê-los de que no fato de eu falar ou eles responderem não havia nada a se temer. Contei histórias da minha vida passada e seus infortúnios, certo de que seriam repetidas por todo o acampamento, se bem que não soubesse que vantagem poderia obter aí. No entanto, mantive-me em pé à porta, agarrado às bordas da janela, e com movimentos muito minúsculos fui tentando torcer as barras que agarrava. Forcei-as de um lado para o outro nos seus encaixes. Se moveram, não consegui perceber. O dia seguinte arrastou-se. Senti que cada hora que passava era uma hora que trazia o perigo para mais perto de mim. Emaranhado não viera me ver. Tive certeza de que estava me mantendo preso, esperando que alguém viesse me tirar de suas mãos. Temi que fosse vontade. Não parecia que Majestoso confiasse em qualquer outra pessoa para me transportar. Não desejava outro encontro com vontade. Eu não sentia que tivesse forças para lhe resistir. O meu trabalho naquele dia constituiu em empurrar as barras e observar os meus captores. Ao fim do dia, senti-me pronto para arriscar. Depois da refeição da noite, constituída de queijo e mingau de aveia, deitei-me na cama e me preparei para usar o talento. Baixei cautelosamente as muralhas, temendo encontrar emaranhado à minha espera. Sondei para fora de mim e nada senti. Preparei-me outra vez e tentei de novo com os mesmos resultados. Abri os olhos e fitei a escuridão. A injustiça daquilo me deixou nauseado. Os sonhos de talento apareciam e me arrebatavam ao seu bel prazer. Mas agora que eu procurava aquele rio de talento, ele fugia de mim por completo. Fiz mais 2 tentativas antes que uma latejante dor de cabeça me forçasse a desistir. O talento não ia me ajudar a sair dali. Resto amanhã, observou hoje de noite. Parecia muito próximo. Também não sei realmente como é que isso vai me ajudar. Confidenciei-lhe. Eu também não. Mas fiz um buraco por baixo da pressada para o caso de você conseguir sair da sua jaula. Não foi fácil, pois o chão está congelado e os troncos da paliçada estavam enterrados fundo. Mas se conseguir sair da jaula, eu consigo tirá-lo da cidade. Foi um plano sensato, elogiei-o. Pelo menos um de nós estava fazendo alguma coisa. Sabe onde estou abrigado esta noite? Havia um divertimento suprimido no pensamento. Onde você está abrigado? Perguntei, obediente. Bem debaixo dos seus pés. Havia espaço suficiente para eu rastejar aqui para baixo. Hoje de noite. Isso é uma ousadia tola. Você pode ser visto, ou os sinais da sua escavação podem ser descobertos. 1 dúzia de cães esteve aqui antes de mim. Ninguém reparará nas minhas idas e vindas. Usei a noite para ver muito deste aglomerado de homens. Todas as construções têm espaços por baixo. É muito fácil me esgueirar de uns para os outros. Tenha cuidado, advertiu. Mas não podia negar que havia conforto em saber que ele estava tão perto. Passei uma noite inquieta. Os 3 guardas tiveram sempre o cuidado de manter uma porta entre nós. Experimentei os meus encantos com o velho da manhã. Na manhã seguinte, quando ele me passou uma caneca de chá e 2 pedaços de pão duro. Então você conheceu meu pai? Observei.
enquanto ele enfiava comida por entre as barras. Sabe, eu não tenho nenhuma lembrança dele. Nunca passou nenhum tempo comigo. Então pode se considerar abençoada. Retorquiu o velho, seco. Conhecer o príncipe não era o mesmo que gostar dele. Era rígido como um bastão. Regras e ordens para nós enquanto ele andava por aí fazendo bastardos. Sim, eu conheci o seu pai. Conheci-o bem demais para o meu conforto. E deu as costas para as barras, reduzindo a nada a esperança que eu tivera de transformá-lo num aliado. Retirei-me para me sentar na cama com o pão e o chá e fitar desesperançado as paredes. Outro dia infinito passara. Tinha certeza de que isso traria vontade para um dia de viagem mais perto de mim. Outro dia mais perto de ser arrastado de volta para a Valdefeira. Um dia mais perto da morte. No frio e escuridão da noite, olho de noite me acordou. Fumaça. Muita. Sentei na cama. Fui até a janela e olhei para fora. O velho estava dormindo no seu catre. O garoto e o arruaceiro estavam jogando dados, enquanto o outro homem mexia nas unhas com a faca. Tudo estava calmo. De onde está vindo a fumaça? Devo ir ver? Se puder, mas tenha cuidado. Quando é que não tenho? Passou-se algum tempo, durante o qual eu fiquei de pé de um lado da porta da minha cela e observei os meus guardas. Então, hoje de noite, voltou a me contactar. É uma construção grande, que cheira a cereais. Está queimando em 2 lugares. Ninguém está soando um alarme? Ninguém. As ruas estão vazias e escuras. Esta ponta da vila está adormecida. Fechei os olhos e partilhei a sua visão. A construção era um celeiro. Alguém acendera 2 fogueiras junto a ela. Uma estava apenas em brasa, mas a outra lambia até bem alta a parede de madeira da construção. Volte para mim. Talvez possamos tirar vantagem disso. Espere. Olho de noite subiu decidido a rua, esgueirando-se de construção em construção. Atrás de nós, o incêndio do celeiro começou a crepitar à medida que ia ganhando força. Ele fez uma pausa, farejou o ar e mudou de direção. Logo, estava olhando para o outro incêndio. Aquele estava devorando avidamente uma pilha coberta de feno no fundo do outro celeiro. Fumaça brotava indolentemente, subindo em fiapos para a noite. De repente, uma labareda saltou, e com um imenso sopro, a pilha inteira ficou subitamente incendiada. Fagulhas cavalgaram o calor até o céu noturno. Algumas ainda cintilavam quando se instalaram em telhados próximos. Alguém está começando estes incêndios. Volte para mim agora. Olho de noite veio com rapidez. No caminho de volta, viu outro fogo mordiscando uma pilha de trapos cobertos de óleo, enfiados por baixo do canto de uma caserna. Uma brisa errante encorajou o fogo a explorar. As chamas lamberam um dos pilares que suportavam a construção e enrolaram-se avidamente ao longo da parte de baixo do assoalho. O inverno secara tão completamente a vila de madeira com o seu frio severo como qualquer calor de verão. Puxados de tendas ocupavam o espaço entre as construções. Se os incêndios ardessem sem serem detectados por muito mais tempo, toda a olho de lua podia estar em cinzas antes da manhã. E eu também, se ainda estivesse trancado na cela. Quantos homens o guardam? 4. E uma porta trancada. Um deles deve estar com a chave. Espere. Vejamos se as nossas chances melhoram, ou se eles abrem a porta para me levar para outro lugar. Em algum lugar na Vila Fria, um homem ergueu a voz num grito. O primeiro incêndio fora detectado. Fiquei dentro da minha cela, escutando com os ouvidos de olho de noite. Os gritos foram aumentando gradualmente até que até os guardas que estavam do outro lado da minha porta se levantaram, perguntando uns aos outros: o que é aquilo? Um deles foi até a porta e a abriu. Um vento frio e o cheiro de fumaça entraram na sala aos turbilhões. O arruaceiro colocou a cabeça para dentro e anunciou: parece que há um grande incêndio do outro lado da vila. No instante, os outros dois homens se inclinaram para fora da porta. A conversa tensa entre eles acordou o velho, que também foi ver o que se passava. Lá fora, alguém correu pela rua, gritando: fogo! Fogo! Junto do celeiro! Tragam baldes! O garoto olhou para o oficial. Devo ir ver? Por um momento, o homem hesitou, mas a tentação foi demais. Não. Você fica aqui enquanto eu vou. Fique em alerta. Pegou o manto e saiu para a noite. O garoto ficou vendo-o partir. Desapontado, permaneceu de pé, à porta, fitando a noite. Então... Vejam! As chamas! Ali!
exclamou. O arruaceiro praguejou e então pegou o manto. Vou dar uma olhada. Mas nos disseram para ficar aqui para guardar o bastardo. Fique você. Eu volto logo, só quero ver o que está acontecendo. Gritou as últimas palavras por cima do ombro enquanto se afastava apressadamente. O garoto e o velho trocaram olhares. O velho voltou para a cama e deitou-se, mas o garoto ficou na porta. Através da porta da minha cela, eu conseguia ver um pedaço da rua. Um punhado de homens passou correndo. Depois alguém passou conduzindo uma parelha e uma carroça a grande velocidade. Todos pareciam estar indo na direção do incêndio. Parece muito ruim? Perguntei. Só consigo ver. Não consigo ver muita coisa daqui. Só chamas depois dos estábulos. Um monte de fagulhas voando. O garoto parecia desapontado por estar tão longe da excitação. De repente, lembrou-se de quem era a pessoa com quem falava. Recolheu a cabeça de forma abrupta para dentro e fechou a porta. Não fale comigo, advertiu-me. Então foi se sentar. O celeiro fica a que distância daqui? Perguntei. Ele recusou-se até me olhar de relance e ficou com olhos vidrados fitando a parede. É que, prossegui em tom de conversa. Eu só estava curioso para saber o que você vai fazer se os incêndios chegarem até aqui. Não gostaria de ser queimado vivo. Eles deixaram as chaves com você, não deixaram? O garoto imediatamente olhou para o velho. A mão deste deu uma torção involuntária na direção da bolsa, como que para se assegurar de que ainda as tinha, mas nenhum me deu resposta. Fiquei de pé junto à porta da cela e o observei. Passado algum tempo, o garoto foi até a porta e voltou para olhar para fora. Vi sua mandíbula contrair-se. O velho foi olhar por cima do ombro dele. Está se espalhando, não está? Está espalhando, não está? Um vento de inverno é uma coisa terrível, tudo seco como ossos. O garoto não quis responder, mas virou-se para mim. A mão do velho estendeu-se para a chave que tinha na bolsa. Venha agora amarrar as minhas mãos e me tirar daqui. Nenhum de nós quer estar neste edifício se as chamas chegarem até aqui. Um olhar vindo do garoto. Não sou estúpido, disse ele. Não serei eu a morrer por deixar você fugir. Por mim, você pode até arder aí. Por mim, você pode até arder aí mesmo, bastardo. Acrescentou o velho. Voltou a esticar o pescoço para fora da porta, mesmo de longe. Mesmo de longe, consegui ouvir o súbito sopro, quando uma construção qualquer desapareceu numa erupção de fogo. O vento trazia agora um forte cheiro de fumaça e eu vi a tensão acumulando-se na postura do garoto. Vi um homem passar correndo pela porta aberta, gritando qualquer coisa ao garoto sobre combates na praça do mercado. Mais homens passaram correndo pela rua e eu vi o tilintar de espadas e de armadura ligeira que faziam ao correr. Cinzas cavalgavam agora o vento, e o rugido das chamas era mais ruidoso do que as rajadas do vento. A fumaça que pairava cinzentava o ar lá fora. Então, de repente, o homem e garoto entraram de novo na sala aos tropeções. Olhos de noite o seguiu, mostrando todos os dentes que possuía. Preencheu a porta e bloqueou a fuga dos homens. O rosnado que soltou soou mais alto do que o crepitar das chamas lá fora. Destranquem a porta da minha cela e ele não lhes fará mal, sugeri. Porém o garoto desembainhou a espada. Ele era bom. Não esperou que o lobo entrasse e investiu contra ele, com a arma apontada, forçando o olho de noite a recuar através da porta. O lobo evitou a lâmina com facilidade, mas já não os tinha encurralados. O garoto aproveitou a vantagem e saiu para as trevas, a fim de seguir o lobo. No segundo em que a porta deixou de estar bloqueada, o velho fechou a porta com violência. Vai ficar aqui ser queimado vivo comigo? Perguntei-lhe. Vai ficar aqui ser queimado vivo comigo? Perguntei-lhe, em tom de conversa. No instante ele decidira. Queime sozinho, cuspiu-me. Voltou a encarar a porta e correu para fora. Olhe de noite. É ele que tem a chave. O velho que está fugindo. Vou pegá-la. Agora eu estava sozinho na minha prisão. Quase esperava que o garoto regressasse, mas ele não o fez. Agarrei as barras da janela e sacudi a porta contra sua tranca. Quase não se mexeu. Uma barra pareceu ligeiramente solta. Fiz força contra ela, encostando os pés na porta para puxá-la com todo o meu peso. Uma enormidade de tempo mais tarde, uma extremidade se soltou. Dobrei para baixo e a sacudi de um lado para o outro, até sair por completo. Mas mesmo se todas as barras se soltassem, a abertura ainda seria pequena demais para eu atravessar. Tentei, mas a barra solta que eu agarrava era grossa demais para penetrar nas fendas em volta da porta e servir de alavanca. Não senti o cheiro da fumaça por todo lado, pesado no ar. Já senti o cheiro de fumaça por todo o lado, pesado no ar. O incêndio estava próximo.
Atirei-me de ombros contra a porta, mas ela nem sequer estremeceu. Enfiei o braço na janela e estiquei-o para baixo, tateando. Os meus dedos tensos descobriram uma pesada barra metálica. Percorria com as pontas dos dedos até chegar à tranca que a mantinha no lugar. Consegui raspar nela com os dedos, mas nada mais. Não conseguia decidir se a sala estava realmente ficando mais quente ou se era minha imaginação. Estava batendo cegamente com a minha barra de ferro contra a tranca e as braçadeiras que a mantinham no lugar quando a porta exterior se abriu. Uma guarda vestida de marrom e dourado entrou a passos largos na sala, gritando: "Vem buscar o bastardo!" Então, o seu olhar percebeu a sala vazia. No momento, jogou o capuz para trás e transformou-se em esporana. Fitei-a, incrédulo. Mais fácil do que eu esperava, disse-me ela, com um sorriso resoluto. Dava-lhe um ar sinistro ao rosto ferido, mas parecia com um rosnado. Talvez não, eu disse levemente. A sala está trancada. O sorriso dela se transformou numa expressão de consternação. Os fundos deste edifício estão em brasas. Agarrou a minha barra com a mão boa. No entanto, preciso que no momento preciso em que a erguia para bater na tranca, a hora de noite surgiu à porta, entrou na sala e largou a bolsa do velho no chão. Sangue escurecera o couro. Olhei, horrorizado de súbito. Você o matou? Tirei dele aquilo de que precisava. Depressa. Os fundos dessa jaula estão queimando. Estão queimando. Por um momento não consegui me mexer. Olhei para ele de noite e perguntei-me em que eu estava transformando. Ele perdera algo de sua selvageria limpa. Os olhos de Esporana saltaram dele para mim, para a bolsa no chão. Não se mexeu. É parte do que faz de você um homem. E parte do que faz de você um homem desapareceu. Não temos tempo para isso, irmão. Você não mataria um lobo se isso me salvasse a vida? Não precisei responder aquilo. A chave está nesta bolsa, eu disse a Esporana. Durante um momento, ela apenas a encarou. Então abaixou-se e tirou com dificuldade a pesada chave de ferro de dentro da bolsa de couro. Via enfiá-la no buraco da fechadura, rezando agora para não ter amassado demais o mecanismo. Ela girou a chave, soltando o ferrolho com o colchão, e levantou a barra da porta. Quando saí, ordenou-me: "Traga os cobertores. Vai precisar dele. O frio lá fora é intenso." Quando fui apanhá-lo, senti o calor que radiava da parede do fundo da minha cela. Peguei o manto e as luvas. Fumaça começava a penetrar furtivamente por entre as tábuas. Fugimos seguidos de perto pelo lobo. Na rua, ninguém reparou em nós. O incêndio estava impossível de combater. Tinha o controle da vila e corria para onde quer que lhe apetecesse. As pessoas que vi estavam ocupadas com os assuntos egoístas do salvamento dos seus bens e da sobrevivência. Um homem passou por nós arrastando um carrinho de mão carregado de coisas sem nos lançar mais do que uma mulher de aviso. Perguntei-me se as coisas seriam dele. No fim da rua havia um estábulo em chamas. Cavalaristas frenéticos arrastavam cavalos para fora, mas os gritos dos animais em pânico que ainda estavam no interior eram mais estridentes do que o vento. Com um estrondo tremendo, um edifício do outro lado da rua ruiu, soprando o ar quente e cinzas da nossa direção num terrível suspiro. O vento espalhara um incêndio por toda a olho de lua. O fogo corria de construção em construção, e o vento transportava fagulhas em chamas e cinzas quentes para a floresta além da paliçada. Indaguei-me se até as neves profundas seriam suficientes para detê-lo. Vamos! Gritou Esporana, irritada, e percebi que eu estivera parado de boca aberta, agarrando cobertores. Seguia, sem uma palavra, correndo pelas ruas sinuosas da vila em chamas. Ela parecia conhecer o caminho. Chegamos a uma encruzilhada, alguma espécie de luta ocorrera ali. 4 corpos estavam estendidos na rua, todos com as cores de vara. Parei para me debruçar sobre o soldado e tirar da mulher a faca e a bolsa que levava no cinto. Nós nos aproximamos dos portões da vila. De repente, uma carroça chacoalhou ao nosso lado. Os 2 cavalos que a puxaram eram díspares e estavam cobertos de espuma. "Subam!" alguém nos gritou. Esporana saltou para a carroça sem hesitar. "Panela?" perguntei, e a sua resposta foi: "Depressa!" Subi e o lobo saltou facilmente para o meu lado. Ele não esperou que nos instalássemos e sacudiu as rédeas contra os cavalos. A carroça saltou para a frente com um solavanco. À nossa frente encontravam-se os portões. Estavam abertos e desguarnecidos, balançando nas dobradiças, empurrados pelo vento proveniente do incêndio. A um lado vi de relance um corpo estatelado, Panela sem sequer diminuir a velocidade da parelha.
Atravessamos o portão sem olhar para trás e seguimos chacoalhando pela estrada escura, para irmos nos juntar às outras pessoas que fugiam da construção com carroças e carrinhos de mão. A maioria parecia dirigir-se para as poucas fazendas dos arredores, procurando abrigo para a noite, mas Panela manteve os nossos cavalos em movimento. Enquanto a noite à nossa volta se tornava mais escura e as pessoas escasseavam, Panela instigou os cavalos a uma velocidade maior. Perscrutei a escuridão que se estendia adiante. Notei que Esporana estava olhando para trás. Deveria ser apenas uma distração, disse ela, numa voz horrorizada. Virei-me para olhar para trás. Um imenso clarão cor de laranja delineava em negro a silhueta da paliçada de olho de lua. Acima, fagulhas erguiam-se no céu noturno, densas como um enxame de abelhas. O rugido das chamas era como ventos de tempestade. Enquanto observávamos, uma construção ruiu e outra onda de fagulhas ergueu-se no ar. Uma distração, olhei para ela através da escuridão. Vocês fizeram tudo aquilo para me libertar? Esperando me lançou um olhar divertido. Lamento desapontá-lo. Não. Panela e eu viemos por você, mas não foi a razão disso acontecer. A maior parte daquilo é obra da família de Nico. Vingança contra aqueles que os traíram. Entraram na vila para encontrá-los e matá-los. Depois foram embora. Sacudiu a cabeça. É complicado demais para explicar tudo agora, mesmo se eu compreendesse. É evidente que a guarda real de Olhos de Lua é corrupta há anos. Eles têm sido bem pagos para não ver nada do que diz respeito aos contrabandistas Grampa. E os contrabandistas têm se assegurado de que os homens ali estacionados experimentem algumas das melhores coisas da vida. Suponho que o capitão Marco se beneficiava da maior parte dos lucros. Não estava sozinho, mas tampouco se mostrava generoso com a partilha. Depois, Emaranhado foi enviado para cá. Ele nada sabia sobre o acordo. Trouxe consigo um enorme afluxo de soldados e tentou impor aqui uma disciplina militar. Nico vendeu você a Marco, mas enquanto Nico vendia Marco, alguém viu uma oportunidade de vender Marco. E o seu acordo é Emaranhado. Emaranhado viu uma oportunidade para apanhar vocês e acabar com um bando de contrabandistas. Porém, Nico, Grampa e o seu clã tinham pago bem por livre trânsito para os peregrinos. Então os soldados nos traíram, e a promessa que os Grampo fizeram aos peregrinos foi quebrada. Sacudiu a cabeça, sua voz ficou tensa. Algumas das mulheres foram estupradas. Uma criança morreu de frio. Um homem nunca mais voltará a andar porque tentou proteger a mulher. Durante algum tempo, os únicos sons que se ouviram foram os da carroça e o rugido distante dos incêndios. Os olhos dela estavam muito negros quando olhou de novo para a vila em chamas. Já ouviu falar em honra entre ladrões? Bem, Nico e os seus homens vingaram a deles. Eu ainda fitava a destruição de Olho de Lua. Não me importava nem um pouco com o emaranhado e os seus vareses, mas houvera mercadores ali e comerciantes, famílias e lares. As chamas estavam devorando a todos, e soldados dos 6 ducados haviam estuprado as suas cativas como se fossem salteadores em lei em vez de guardas do rei. Soldados dos 6 ducados, a serviço de um rei dos 6 ducados. Sacudiu a cabeça. Sagaz teria enforcado todos eles. Esperando pigarreou. Não se culpe, disse-me. Aprendi há muito tempo a não me culpar pelo mal que me era feito. A culpa não foi minha, nem sequer foi sua. Você só foi o catalisador que deu início à sequência de acontecimentos. Não me chame disso, supliquei-lhe. A carroça continuou a eslundear, levando-nos para as profundezas da noite.